Em pé. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 23. Livro do Êxodo, capítulo 23. Vou ler os 5 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Fechar os olhos, vamos orar. Pai eterno, Deus bondoso, gracioso, nos reunimos na Tua presença, com o nosso coração alegre, grato, porque o Senhor foi quem nos alcançou com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu favor. O Senhor quis fazer assim, um dia se revelou a nós por meio da Tua palavra, e nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Para onde iremos nós, se Tu tens a palavra de vida eterna. Se não fosse a Tua graça, Senhor, nós não estaríamos aqui neste momento, mas continuaríamos buscando os nossos próprios interesses, mesquinhos, egoístas, individualistas. Mas o Senhor operou no nosso coração. E nós Te louvamos e Te engrandecemos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és Deus grandioso, Deus soberano, Deus excelso, bendito de eternidade a eternidade. Em Ti não há sombra de variação ou de mudança. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és fiel à Tua palavra, Senhor, Tua revelação. Tu és fiel à aliança que fizeste com o Teu povo. Por isso nós Te honramos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, nós damos unicamente a Ti, pois Tu és o único Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, que habita no meio da Tua igreja por causa da Tua condescendência e da santificação que o Senhor mesmo tem operado por meio do Teu Espírito, Senhor. Te louvamos porque nós hoje conhecemos a Cristo, Teu Filho unigênito, nosso Salvador bendito. E, Senhor, nesse momento de culto solene, reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as mazelas, Senhor, que ainda estão em nós, por causa da natureza caída, por sermos ainda filhos de Adão. Senhor, perdoa as nossas iniquidades, Senhor, a ira, a inveja, a discórdia, preguiça, o desinteresse pelas coisas espirituais, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nesse momento de explanação da Tua palavra, que o Teu Espírito tenha misericórdia de mim, me auxilie, me ajude a expor, Senhor, esta porção com graça, com verdade, com fidelidade, com acuracidade, que o Teu Espírito que a inspirou e a tem preservado, venha a usá-la, Senhor, venha a aplicá-la em conformidade com as nossas necessidades. E ajuda-nos, Senhor, a enxergar os Teus planos, a compreender e a perceber e a viver a beleza da Tua lei, Senhor, que nos conduz a Cristo, o nosso Senhor bendito. Abençoe os irmãos que aqui se congregam, aqueles que nos visitam, que o Senhor edifique a Tua igreja, continue dando crescimento espiritual, e aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, que ainda não conheceram a Cristo, ou aqueles que, mesmo sendo membros da igreja, andam cambaleando, andam
Senhor, na frieza espiritual, que o Senhor, na misericórdia, e alcance com o teu favor. Senhor, desperte, Pai, para a necessidade que temos de te adorar, de te servir no nosso dia a dia, sabendo que para isso nós fomos criados, Senhor. Abençoa a nossa vida como um todo, abençoa os enfermos também, Senhor. Dá alegria a eles, supre as suas necessidades, aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar conosco agora, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, cuidando deles, do coração deles, para que eles não venham pecar contra ti. Seja conosco, nos abençoa, em nome de Cristo, é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus é Senhor da história. Isso implica dizer não apenas que Ele governa tudo, que Ele vê tudo, mas que Ele dirige tudo o que ocorre na história e de modo muito especial na história da igreja ou na história da salvação. Uma das consequências da queda e dos nossos próprios pecados é que nós não conseguimos enxergar Deus no nosso dia a dia. Nós temos grande dificuldade de compreender as relações que nós mantemos uns com os outros sob a ótica da revelação de Deus. Desde que Adão caiu, houve esse abismo, essa distância enorme entre nós e Deus, entre Deus e a nossa vida. Os judeus que receberam a revelação de Deus, primeiramente, antes de nós cristãos, eles procuravam viver o seu dia a dia e ver em cada relação, em cada ato do seu dia, a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus, com o objetivo que Deus mesmo tinha de revelar-se àquele povo. Mas nós, como eu disse, temos grande dificuldade de compreender isso. E por isso, conscientes dessa dificuldade, é que nós, constantemente nas nossas reuniões, buscamos, com a graça de Deus, abrir as Escrituras e compreender qual é a vontade de Deus revelada para nós, nessa vida, na vida futura, ou na vida espiritual, ou no nosso dia a dia. Eu li com os irmãos o início do capítulo 23 do livro de Êxodo, porque aqui no capítulo nós temos o encerramento da sessão que teve seu início lá no capítulo 20, no versículo 22. Essa sessão se encerra no versículo 19, aqui do capítulo 23. Eu pedi ao presbítero Zônio que lesse os versos anteriores ao início do capítulo 20, que trazem os 10 mandamentos, e os versos posteriores aos 10 mandamentos, para nós nos lembrarmos em que contexto se encontram esses versos do capítulo 23. No contexto em que Israel, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sim, porque o Senhor Jesus Cristo vai aparecer no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo, aqui mesmo do capítulo 23, como anjo do Senhor. Então a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é do Deus triuno, a igreja é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Israel aqui. E essa igreja se encontra ali na região de Refidim, junto ao Monte Sinai, onde está havendo o primeiro culto solene na história da humanidade. Deus está se manifestando a Moisés, ao povo, e está ensinando o povo. E no capítulo 20, o Senhor entregou os 10 mandamentos a esse povo, o que resume a sua lei moral, impressa já lá na criação, no coração de Adão. O Senhor aqui avança na sua revelação, entrega a sua lei ao povo, com vistas, eu tenho chamado a atenção dos irmãos, a cada momento que nós estamos considerando esses versos, qual é o objetivo de Deus entregar esta lei ao povo de Israel? Para que o povo de Israel seja diferente das outras nações. Porque Deus foi quem condescendeu e chamou esse povo para si. Foi Deus quem quis se relacionar com esse povo, e Ele é absolutamente santo. Ele não se mistura com nada que é ímpio, com nada com que é iníquo, e Ele é santo. E uma vez que Ele alcançou esse povo para si e o santifica, então Ele entrega a sua lei. E eu disse aos irmãos, quando nós estudamos os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não são apenas ordens da parte de Deus, mas são promessas também. Porque o Deus que chama, Ele habilita. O Deus que alcança um pecador, Ele transforma o pecador.
ele dá vida espiritual ao pecador, para que o pecador seja habilitado pelo seu Espírito a viver para Deus. E esses versos que estão aqui, entre o verso 22 do capítulo 20 até o versículo 19 deste capítulo 23, são aplicações práticas dos 10 mandamentos. Israel tem aprendido acerca do caráter e da justiça de Deus, caráter e justiça que devem ser vividos no dia a dia, porque Israel deve experimentar realmente a vontade de Deus, o plano de Deus para eles, para Israel, para o seu próprio povo. Já estudamos várias leis aqui, leis acerca dos altares, leis acerca dos servos, da violência, da propriedade, e estudamos nos últimos sermões algumas leis com relação à adoração, com relação à proibição de adorar falsos deuses, enfim. E aqui, irmãos, nós nesse capítulo 23, nesses últimos versos dessa sessão, irmãos podem observar, nós temos nos 9 primeiros versos leis com relação à justiça. Israel, ou os hebreus, este povo, deve expressar, deve refletir a justiça do Deus que o escolheu. No versículo 10 e 11, há uma lei acerca do ano de descanso, o ano sabático. Nos versos 12 até o versos 12 e 13, lê acerca do sábado. E nos versos 14 e 19, essa sessão será concluída com as 3 festas peculiares ao povo de Israel. A festa dos pães asmos, a festa da cega, ou a festa das semanas, e a festa da colheita. Então nós temos aqui um caminho a trilhar. Depois, o Senhor fará a promessa, já na outra sessão, o Senhor fará a promessa de que Ele enviará o seu anjo, o seu mensageiro, diante do povo, para que o povo vá até a terra prometida e então tenha vitória sobre as demais nações, sobre os demais povos que não conhecem a Deus. E o Senhor, depois de fazer essa promessa, no capítulo 24, Ele fará aliança com o povo. A partir do capítulo 25, nós teremos uma nova sessão com a revelação do tabernáculo, onde Deus ordenará a Moisés, ou revelará a Moisés, qual é o seu plano para o tabernáculo, onde Deus irá habitar com o povo enquanto ele peregrina até chegar à terra de Canaã. Sobre as leis de justiça, nos 9 primeiros versos, que os irmãos acompanhem aí, nós temos a proibição à mentira, dos 3 primeiros versos, e o encorajamento à convivência com o inimigo, ou a fazer o bem ao inimigo, nos versos 4 e 5. Nos versos 6 e 8, os hebreus devem guardar o direito, ou não perverter o direito, versos 6 e 8, e no verso 9, não oprimir o forasteiro. Mas eu quero considerar agora só os versos que li, os 5 primeiros versos, onde nós temos, como eu já disse, primeiro, a proibição que Deus faz de não mentir, e depois o fazer bem ao inimigo. Nós encontramos nos 3 primeiros versos as seguintes palavras: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Os versos estão diretamente ligados, irmãos, são aplicações práticas do 9º mandamento. No capítulo 20, do verso 16, o Senhor disse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então o Senhor está aqui proibindo, irmão, de forma prática, a mentira. Porque quando nós lemos notícia falsa, a ideia de informação falsa, mentira, popularmente falando. E o interessante é que a ideia do verbo espalhar aqui, quando o Senhor diz não espalharás notícias falsas, espalhar é não apenas dizer, está implícito no verbo, não apenas falar, sustentar, apoiar, mas também está implícito no verbo hebraico a ideia de ouvir, de dar atenção.
Porque essa aqui é a realidade. Existe aquele que é fofoqueiro, existe aquele que é mentiroso e existe aquele que dá vazão ao mentiroso, que alimenta a ideia do mentiroso. Ele não se acha mentiroso porque ele fica calado, mas ele alimenta a mentira do próximo. E ele ouve, ele dá atenção àquilo que é proferido sem fundamento, de forma não verídica. E Deus proíbe, irmãos, a mentira dentro de Israel. Ele disse, Deus está se revelando ao povo. Embora os 10 mandamentos sejam lei moral para todos os homens, Deus está se revelando a Israel. Deus quer a santificação da igreja. Deus quer a salvação do povo que Ele mesmo escolheu por causa da sua misericórdia e da sua graça. E Deus proíbe a mentira pelo simples fato de que Ele é verdade. Em Deus não há, quando o irmão de Jesus Cristo escreve a sua epístola, Tiago, diz que em Deus não há sombra de variação ou de mudança. Que Ele é verdadeiro, que Ele é perfeito. Verdade que o próprio Deus revela desde aqui as páginas do Antigo Testamento, como nós estamos estudando aqui. Mais tarde, o salmista irá escrever no Salmo 119, no verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Repito, Deus chamou Israel. Israel deve ser santo. Se o Senhor é verdade, a igreja deve refletir a verdade de Deus. Ela deve andar na verdade, ela deve andar de acordo com aquilo que Deus revela. Se Deus é verdade, nós temos a revelação também, nas páginas da Bíblia Sagrada, de que o diabo é o pai da mentira. Capítulo 8 do Evangelho de João, os fariseus hipócritas estão contestando a autoridade de Cristo. Cristo se apresenta como Salvador, como Messias, como aquele que é o eu sou, como aquele que viveu antes de Abraão, como aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento para o povo de Israel. E os fariseus religiosos hipócritas, como os irmãos conhecem bem, contestam a Cristo, falando a ele, ou respondendo a ele, contestando a ele, que eles, os judeus, fariseus, hipócritas, eram descendentes reais de Abraão. Quando Cristo diz para ele, ora, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam na mesma pisada que Abraão andou. Se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem servos de Deus realmente, vocês andariam na verdade, mas vocês são mentirosos, vocês fazem o que o pai de vocês sempre fez, porque ele é homicida desde o início, ele é assassino, o diabo é o pai da mentira, e vocês são mentirosos. Então, em Israel não pode haver mentira, irmãos. Em Israel não pode haver informação que não tenha fundamento na verdade revelada do próprio Deus. Servos do diabo, os ímpios, chamados de ímpios na Escritura. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que ignoram a revelação de Deus. Os ímpios são aqueles que não buscam a glória de Deus, mas buscam o seu próprio interesse, que buscam satisfazer os seus desejos. Eles não querem ouvir o Evangelho, eles não querem seguir o Evangelho, eles não querem as boas notícias de salvação, eles não querem a santidade, eles querem a promiscuidade, eles querem a idolatria, eles querem servir o seu umbigo, mas querem Deus longe da sua vida. Esses são os ímpios. São eles os filhos do diabo, que são mentirosos, que são como seu pai. Uma vez que Israel é chamado por Deus, é gerado por Deus, então ele é filho de Deus. E uma vez sendo filho de Deus, deve refletir o caráter do seu pai, que é a verdade. Aqui o texto nos diz ainda, irmãos, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio. O contexto, os irmãos percebem logo na leitura, que é num contexto um contexto judicial, um contexto onde há uma contenda, onde há alguma demanda. E o juramento aqui era comum que se jurasse, não é? Com um sinal, estendendo a mão ou colocando a mão, um juramento dizendo, não, eu vou falar só a verdade. É nesse contexto que nós devemos entender aqui o não dar a mão ao ímpio. Numa contenda, numa demanda, não deve dar atenção ao ímpio.
Não seguirás a multidão, no verso 2 nós lemos, para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria. Veja que a multidão, a maioria, são os ímpios, são os ignorantes da palavra de Deus. Essa verdade de não estar junto com o ímpio, ela também é ratificada nas páginas do Novo Testamento. O Senhor não aceita uma mistura do seu povo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Israel é a justiça, lá no texto de Êxodo que nós estamos estudando. Israel recebe a lei do Senhor. Israel deve viver a justiça do Senhor. E nós lemos no texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever Êxodo, inspira Paulo a escrever aos Coríntios. E o Senhor diz: que sociedade pode haver entre a justiça, aquele que tem a lei, e a iniquidade? Aquele que não tem a lei ou aquele que ignora a lei. Ou que comunhão da luz com as trevas? Deus é luz. O apóstolo João nos diz dele: não há trevas nenhuma. O apóstolo João fala de Deus como luz e mostra Cristo como luz. Porque nós, no início da sua primeira epístola, o apóstolo João diz: nós estivemos com ele, nós testificamos que ele era luz. Nós tocamos nele, nós vimos o verbo da vida. E nós vimos que Deus se revelou por meio dele. Ele é luz e nele não há trevas. E o apóstolo Paulo diz: ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O Senhor e aquele que é Satanás? Que harmonia há entre eles? Ou que união do crente com o incrédulo? Israel é povo santo de Deus. Não te inclines para a multidão, para a maioria, para aqueles que não conhecem a lei de Deus, para aqueles que querem estar longe de Deus. Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? As nações são ignorantes de Israel. E elas adoram os seus ídolos, adoram os seus valores, enquanto Israel tem o Deus verdadeiro. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu te tirei da escravidão e te trouxe para mim. Agora vocês estão num culto, agora vocês estão ouvindo o meu ensinamento. Vocês estão sendo expostos à minha vontade revelada a vocês. Vocês são meu santuário. Por isso que no capítulo 24, Deus ordenará que comece a se separar elementos para a confecção do tabernáculo, porque Deus irá habitar no meio de Israel. Deus vem habitar no meio do povo, como ele está se manifestando ali, com os trovões, relâmpagos, o grande clangor de trombeta, e está estremecendo o monte. Deus está se revelando, e Deus está dizendo: eu vou habitar no meio de vocês, vocês são meu santuário. Não deve haver união nenhuma entre vocês e aqueles que não são santuário do Senhor, porque nós somos santuário de Deus vivente, diz Paulo aos Coríntios. Como ele próprio disse: Deus habitaria e andaria entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor todo. A multidão é o mundo, irmão. É a maioria das pessoas que são ignorantes da revelação de Deus. Não seguirás a multidão, diz o texto. Não te inclinarás para a maioria, porque essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Porque nós queremos, muitas vezes, ser bem visto por um grupo, principalmente os jovens. Os que são menos experientes na vida, eles são facilmente levados pela maioria, porque ele quer ser aceito no grupo. E essa é uma tendência nossa, mesmo na fase adulta. Não é fácil para ninguém ter que se posicionar com relação ao Evangelho, à revelação de Deus, dizer que existe um Deus verdadeiro, que ele quer a santidade, que ele quer a justiça. Não porque há uma lei no país que é justa, mas porque a lei de Deus diz. Não é fácil para ninguém dizer isso. É muito mais fácil nós nos apoiarmos em alguma outra coisa que não seja a vontade revelada de Deus. Mas o Senhor encoraja Israel e diz: não te inclinarás para a maioria das pessoas, não seguirás a multidão. A maior parte dos homens, para nós ainda ficarmos aqui no texto, no verso 3 nós temos: nem com o pobre serás parcial na sua demanda. A maioria dos homens, eles não se inclinam para a necessidade
dos pobres, principalmente aqueles que têm o poder na mão, mas eles agem com parcialidade. Depois, no verso 6, nós vamos considerar no próximo domingo, se Deus permitir, nós leremos: não perverterás o julgamento do teu pobre na tua casa. Eu vou deixar para me deter um pouco mais com relação ao pobre, nós já estudamos alguns versos, no próximo domingo. Mas essa aqui é a realidade. Em Israel, embora seja um povo santo, havia ainda a inclinação também para o mal. E Deus conhece o coração do homem, Deus sonda o coração do homem. Deus conhece a natureza de Israel, a natureza pecaminosa. Deus salvou esse povo, e Ele sabe que esse povo tem tendência para o erro, assim como todas as nações. Mas o Senhor está encorajando, e está prometendo até que Israel deverá refletir a sua justiça. Israel deve refletir essa justiça de Deus, e nós vemos isso lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 16, nesse mesmo tempo, podemos ler do verso 14. Então me respondeste e disseste: é bom cumprir a palavra que tens falado. Moisés dizendo: tomei, pois, os cabeças de vossas tribos. Moisés faz referência a Êxodo capítulo 18, portanto, esse texto que nós temos diz respeito a versos anteriores, a uma realidade anterior do capítulo que nós estamos estudando. Moisés diz: tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, ele está falando a Israel, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Verso 16: nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Vejam que o Senhor estabeleceu em Israel juízes, homens que andassem na lei e que julgassem os problemas e as causas do povo. Pois aqui em Êxodo 23, Deus está dizendo: eu não quero parcialidade, não quero mentira, eu quero que tudo seja julgado de forma correta. Ninguém deve mentir ao outro, e os juízes muito menos. Eles não devem ser parciais nas suas decisões, eles não devem olhar para o rico e ignorar o pobre, mas deve haver justiça no momento do julgamento. E a justiça de Deus, irmão, para nós avançarmos, ela deve ser vivida não só no contexto de litígio, mas no dia a dia. Por isso eu comecei o sermão chamando a atenção para a dificuldade que nós temos de ver Deus no nosso dia a dia, nas coisas que Ele mesmo determinou, nas relações que nós mantemos uns com os outros, seja em família, seja na sociedade como um todo, no trabalho, seja onde nós estivermos, nós temos dificuldade de ver Deus nesse relacionamento. Mas a Bíblia nos ajuda, nos ensina a fazer isso. Porque nós lemos assim no verso 4, no verso 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, ele o reconduzirá. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-á a erguê-lo. O texto é claro. Caso um hebreu encontrasse o boi ou o jumento de alguém desgarrado, isto é, solto, ele deveria então tomar aquele boi ou aquele jumento e entregar ao seu dono. Se ele encontrasse um jumento com a sua carga sobrecarregado e prostrado, ou como diz o texto no original, deitado por causa do peso da sua sobrecarga, então o hebreu deveria levantar aquele jumento. Não era o seu jumento, era o jumento do outro. Mas o que me chama a atenção aqui, porque até onde nós percebemos que há um certo sentido de irmandade entre Israel, porque todos se encontram na mesma condição, de pecadores chamados por Deus à santidade, e é só nós pensarmos na igreja um pouco, quando nós pensamos na igreja do Novo Testamento, na nossa realidade, para ajudar o outro, nós temos uma dificuldade, mas não tanta, porque é nosso parceiro. Só que o que me chama a atenção no texto é que o Senhor diz que é o jumento do inimigo, é o boi do inimigo. E aí eu me perguntei que inimigo era esse, se era um inimigo de guerra, se era um inimigo outro qualquer, mas como eu disse há pouco, o contexto é de litígio, o contexto é de demanda.
O contexto é de problema dentro de Israel. Então, quando havia uma demanda, quando havia um litígio, uma luta, uma disputa, não é? Então se considerava um como inimigo do outro, não no sentido ímpio, mas no sentido em que havia uma questão ali onde havia dois lados. Então, um lado era inimigo do outro. E o que o Senhor quer ensinar aqui é que não deve haver em Israel, dentro do seu povo santo, o orgulho, o individualismo, o pecado de buscar o seu próprio interesse. Isso não é espanto para nós, ver demanda em Israel, porque na igreja do Novo Testamento nós também encontramos isso. A igreja de Corinto é um exemplo. No capítulo 5 há um caso de imoralidade sexual. E Paulo ordena, sob a inspiração do Espírito Santo, que o pecador seja excluído do meio daquela comunidade. E ele diz, vocês devem julgar os de dentro. Vocês não têm poder para julgar os de dentro? Ele diz que o malfeitor seja expulso, que ele seja tirado da comunidade santa, porque ele é o que está defraudando, é aquele que está contaminando a comunidade santa. Então, é natural dentro da igreja, por causa da tendência ao pecado, por causa da realidade pecaminosa do coração de todo homem, inclusive dos membros da igreja, que haja demanda. Mas Deus quer ensinar aqui que nós devemos aprender, aqui em Êxodo, capítulo 23, que nós devemos aprender a conviver com aqueles com quem nós temos demanda. Eu citei Corinto, onde era um caso de exclusão. Aqui é um caso de litígio, aqui é um caso de disputa por alguma causa. E o Senhor está dizendo, mesmo que o inimigo tenha necessidade, no caso específico, um boi solto, desgarrado, um jumento desgarrado, ou um jumento sobrecarregado, mesmo que você encontre um animal que é peculiar aqui ao contexto de Israel, necessitado e não seja seu inimigo, pois ajude o animal, que na verdade acaba sendo uma ajuda ao inimigo, né? Aquele com quem alguém tinha uma contenda. Porque o objetivo de Deus não é salvar animais, o objetivo de Deus não é se revelar a animais, mas é se revelar a homens. E ele usa essas questões do dia a dia para poder ensinar realidades espirituais, verdades espirituais, que nós temos a graça do Senhor de perceber, porque temos também toda a revelação da parte de Deus. Eu dizia, Deus sonda os corações, irmãos. Deus sabe que os homens são pecadores e Ele quer revelar a esses homens que eles precisam de um Senhor. A questão aqui é aprender a conviver com os inimigos. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 17, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Quando o homem está bem diante do Senhor, quando o homem busca a graça do Senhor, ele vive bem até com seu inimigo, é o que a Bíblia ensina. No capítulo 24, ainda de Provérbios, no verso 17, quando cair o teu inimigo, não te alegre, diz o Senhor, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. O Espírito Santo nos diz em Provérbios, então, que quando ver o inimigo sofrendo algum dano, que não venha a torcer por esse dano, porque senão o Senhor pode trazer a ira sobre o inimigo, que estava destinado ao inimigo, que ele traga para aquele que está torcendo pelo mal, ou que está se entregando a essa iniquidade. Irmãos, duas lições, e depois chamar a atenção dos irmãos para a realidade, ou o ensino maior que Deus nos quer dar por meio desse texto aqui curto. Primeira lição, obviamente, é que nós temos de falar a verdade. Essa é a vontade de Deus. Eu disse, temos de falar a verdade porque Deus é a verdade. Efésios, capítulo 4, verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. No capítulo 6, no versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa é a vontade do Senhor nosso Deus, que nós falemos a verdade. A mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. E a outra lição é que devemos amar os nossos inimigos, não é? Amar o nosso próximo, que inclui também os nossos inimigos.
porque Jesus mesmo ensinou quando resumiu as tábuas, quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento. Os irmãos sabem bem, de cor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o Senhor resumiu a segunda tábua, o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas lições. Agora, é claro que não se deve mentir, se deve amar o próximo, o que inclui até o inimigo. Agora, irmão, ler os 10 mandamentos. Não é? Nós estamos estudando as aplicações práticas dos 10 mandamentos. Ler os 10 mandamentos, compreender os 10 mandamentos sem Cristo é cegueira espiritual. Ler os 10 mandamentos a parte de Cristo, então nós cairemos apenas à moralidade. Então seremos apenas seres corretamente morais. Não é? Então só teremos uma moral, teremos então uma ética, e aí passaremos a viver bem, né, com o nosso próximo, não mentiremos ao próximo, não procuraremos viver em paz dentro da possibilidade, e isso qualquer um faz. Não precisa ser protestante, precisa ser reformado, precisa ser crente, basta ter uma boa educação familiar, e o espírita, o macumbeiro, qualquer religioso, ele pode fazer isso. Não é isso que Deus nos quer ensinar, não é o principal que Deus nos quer ensinar. Embora haja verdade, embora haja o princípio, por isso eu apliquei, de que nós temos de falar a verdade, porque o nosso Deus é verdade. Nós temos de amar o nosso próximo, Deus nos ensina isso, mas esse não é o fim. Eu disse no início, nós temos dificuldade de ver a relação onde nós fomos colocados na providência de Deus, nós temos dificuldade de ver Deus nessas relações. Porque a nossa educação, ela é ímpia, ela é pagã, ela é cheia de modismos e valores mundanos. Então nós facilmente nós separamos essa garrafa d'água de Deus, e nós achamos que isso aqui não tem nada a ver com Deus, e que isso aqui não tem a ver com a religião. Isso aqui não, eu estou dando um exemplo disso aqui, não é? Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos facilidade de pensar que isso não tem nada a ver com Deus, que o que tem a ver com Deus é nós irmos para a igreja, é nós lermos a Bíblia, então dar bom dia para o irmão. Nós temos dificuldade disso. Mas veja, eu disse, ler os 10 mandamentos, compreender os 10 mandamentos a parte de Cristo, é cegueira espiritual. Nós nunca vamos poder compreender de fato os 10 mandamentos se nós tirarmos Cristo de cena. Pelo simples fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso juiz. Toda vez que nós nos depararmos com textos que nos falam de julgamento, nós temos que trazer Cristo à mente como nosso juiz. Ele é o nosso juiz e ele é a nossa justiça. Ele é aquele que nos julga e é aquele que nos justifica. É aquele que nos reconcilia com Deus. Por que nós temos de falar a verdade? Eu disse, porque Deus é verdade. E Jesus Cristo se revela como o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro ponto, que Cristo é a verdade. E por isso na igreja não deve caber mentira, não deve haver espaço para a mentira. A segunda realidade espiritual contida aqui no Êxodo 23, especificamente nos versos 4 e 5, que para nós, no primeiro momento, não tem nada a ver com a gente, um jumento sobrecarregado, com a sua carga, cansado, né? Um jumento desgarrado, um jumento solto, perdido, essa é a ideia. Nós pensamos que não tem absolutamente nada a ver conosco, mas o Deus que é soberano e que é Senhor da história, eu comecei o sermão dizendo: o Senhor, Deus é o Senhor da história. E esse que é o Senhor da história e que governa todas as coisas, ele estabelece as relações para nos ensinar uma relação maior, principal, que o homem deve ter com ele mesmo. Quando nós lemos sobre um jumento ou um boi desgarrado, nós devemos pensar na nossa situação espiritual, irmão. E eu não estou forçando o texto, não, porque isso ocorre mesmo no Antigo Testamento. Então, o que eu quero dizer é que quando Deus fala a Israel,
embora haja a realidade clara aqui, de que se deveria ajudar o jumento, ajudando o inimigo. Mas Deus quer revelar a Israel a condição do próprio Israel. Quem era Israel antes de Deus chamá-lo para si? Era um povo que estava perdido como todas as nações do mundo. O profeta Isaías escreve no capítulo 53, no verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O profeta Isaías é um profeta messiânico, ele aponta para Cristo. E ele mostra que a condição de Israel era como de um animal desgarrado, perdido, que não tinha quem o resgatasse. Mas o Senhor, Deus, escolheu um homem para que pudesse pagar o seu preço e colocar toda a iniquidade sobre ele, para que então houvesse essa peculiaridade, que houvesse então esse direito de o povo ser propriedade do Senhor Deus. Um jumento desgarrado era um animal necessitado. E o que Deus está ensinando em Êxodo 23 é a justiça, que se deve exercer a justiça, que se deve exercer o que é direito, não se deve torcer o direito, não se deve deixar o necessitado, mesmo que seja um animal, porque, como eu disse, o objetivo maior o objetivo ali era conviver com o inimigo e fazer o bem ao inimigo. Por quê? Porque Deus usou de graça e de misericórdia para com o seu povo, que era inimigo também de Deus. Mas antes de falar da inimizade, ainda com o animal, assim como ovelha desgarrada, como um jumento desgarrado, como um boi desgarrado, solto, perdido, assim era Israel. E Deus chamou Israel. E quando nós olhamos para o jumento sobrecarregado, um jumento com uma carga, e ele cai, e ele se deita por causa da sua carga, não nos vem à mente, pelo menos veio à minha mente, a situação espiritual nossa. E o interessante é que, quando Jesus, eu lembrei do texto do Evangelho de Mateus, nós podemos ir até ali, Mateus capítulo 11, no verso 28, no verso 27, Cristo fala da sua autoridade, e no verso 28, autoridade dada por Deus seu Pai, e no verso 28 ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tinha dito aos irmãos que se nós lermos os 10 mandamentos e as aplicações deles, e trouxermos para a nossa vida sem Cristo, então nós estamos cegos, nós estaremos cegos espiritualmente falando. E nós cairemos no moralismo e pior, porque aquele que quer viver da moral, na verdade ele é um hipócrita como os fariseus da época de Cristo. Porque na verdade ninguém segue os mandamentos, ninguém cumpre os mandamentos. Aquele que tenta cumprir a lei pela lei e aplicar a si, na verdade ele se engana. E então ele passa a viver uma carga que nem ele pode suportar. Ele vive então no legalismo. Ele vive então na religião externa. Ele vive então preocupado com a aparência dele. E foi a esses que Cristo disse, vinde a mim. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados e que têm um fardo pesado, pois venham a mim. O que Cristo quer ensinar é, ora, se vocês querem viver uma religião externa de leis, vocês vão chegar ao cansaço, vocês vão chegar à fadiga, à frustração espiritual, e vocês têm que entender que a salvação é pelo simples fato da fé. Vocês só têm que crer em mim. Não é a nossa justiça? Cristo não é o nosso juiz? Ele não é o cordeiro que foi na cruz do Calvário? Nós lemos em Isaías que o povo estava desgarrado, como um povo que não tinha pastor nenhum, mas Deus fez cair sobre ele, sobre Cristo, toda a iniquidade do povo. Vejam, irmãos, acompanhem o meu raciocínio, como essas relações simples e naturais apontam para a realidade espiritual. Deixa eu abrir um parênteses.
Eu tenho dito, é difícil para nós entendermos isso. Por exemplo, no nosso relacionamento de pai e filho, nós temos dificuldade de entender que Deus estabeleceu essa relação para que nós compreendêssemos a relação maior que Ele mantém conosco. E é por isso que nós pecamos, é por isso que nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer como pai ou como filho, porque nós temos dificuldade de entender. Nós entramos num casamento para satisfazer as nossas necessidades físicas, sexuais, psicológicas. E aí nós nos frustramos constantemente no casamento, porque nós não conseguimos enxergar que Deus idealizou esse relacionamento para que a sua glória seja manifestada ali, para que o marido, então, viva o seu papel de provedor, o seu papel de líder e venha amar a sua esposa. E a esposa tem dificuldade de ver a glória de Deus e submeter ao seu marido, porque ela tem dificuldade de ver Deus no seu marido, como Deus sendo estabelecido, o marido sendo estabelecido pelo próprio Deus. Nós temos dificuldade disso. Quando nós temos um relacionamento de amizade no trabalho, nós temos dificuldade de ver Deus ali, nos colocando naquela providência, para nos ensinar que Ele nos amou e que nós devemos amar o nosso colega do trabalho. E por aí vai, eu poderia dar outros e outros exemplos. No contexto de Israel, era um jumento desgarrado que deveria ser tomado, um jumento sobrecarregado que deveria ser auxiliado, e que aquele jugo dele que era pesado deveria ser auxiliado por alguém, pois Deus quer ensinar a Israel que Israel se encontra na mesma condição, e que ele precisa ir ao seu Deus, ao seu Senhor. E sobre a inimizade, irmãos, no relacionamento, não é como eu estou mencionando aqui, quem éramos nós? Inimigos de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom, e pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Verso 10 do capítulo 4, 5 de Romanos. Porque se nós, Paulo diz, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua graça. É difícil para mim também ver isso, confesso aos irmãos. É difícil, mas veja bem, por que Deus ordenaria a Israel que ajudasse o seu inimigo? Foi o que eu disse. Se nós tirarmos Cristo de cena, então vai ser apenas moralidade. Vai ser apenas ética. Eu só tenho que viver bem com o meu inimigo. É só isso que Deus quer me ensinar. Só que a inimizade real, palpável, entre um homem e o outro homem, aponta para a realidade do pecado. Porque Deus não criou o homem para viver em inimizade, nem consigo mesmo, nem com os outros. Mas foi depois da queda que Adão fugiu de Deus, e foi depois da queda que Caim matou seu irmão Abel. Ele era inimigo do seu irmão. A inimizade é sinal da queda e do pecado, e da necessidade que o homem tem de ser reconciliado com Deus. Se há inimigo na Escritura, então nós devemos pensar na inimizade que nós nos encontrávamos. Para concluir, Colossenses capítulo 1, Paulo fala da excelência de Cristo, que ele é o cabeça do corpo da igreja, e no verso 21, Paulo diz, vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Deus seja engrandecido, irmãos. E o que eu quero encorajar, e tenho feito isso aos irmãos, é encorajar os irmãos a lerem as páginas do Antigo Testamento, e essas leis que são tão difíceis para nós, porque está distante de nós, é que os irmãos leiam essas leis, as tenham diante dos olhos de vocês, não como leis apenas de justiça para Israel. Há o aspecto peculiar a Israel, sem dúvida, 90% ou mais, talvez é peculiar a Israel,
mas existem princípios reais para nós, princípios morais, sim. Devemos falar a verdade, devemos amar o nosso inimigo, mas há, irmãos, verdades espirituais eternas que nos mostram a nossa condição diante de Deus, uma condição agora com Cristo de reconciliação, de paz com o Senhor. E é por isso, é só por isso, porque nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, que nós devemos refletir a glória desse Deus que nos reconciliou consigo. Porque se não houver esse aspecto, então nós não seremos servos de Deus. Poderemos até falar a verdade, poderemos até viver bem com o inimigo, mas nós não seremos povo de Deus, não seremos propriedade de Deus, não seremos santos de Deus. Mas se nós entendermos a nossa relação com o Senhor por meio de Cristo, então sim, nós somos encorajados e habilitados a viver na verdade, que é Cristo Jesus. A falar a verdade, não falar a mentira, não alimentar a mentira, não alimentar o mexeriqueiro, o fofoqueiro, e ainda conviver bem até com aqueles com quem nós temos alguma disputa, algum assunto a ser tratado. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a vivermos para a sua glória, por causa de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Vamos ficar de pé. Os presbíteros vão escolher um hino, um cante, e louvar o nome do Senhor. Eu vou orar e encerrar o culto. Livro de Cânticos, número 258. 258.